essas são as regiões no momento de maior contato entre as tropas ucranianas e as tropas russas. No dia 24 de fevereiro de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia. E desde então, temos uma guerra que não terminou, apesar de o Trump ter dito que com ele no poder em 24 horas terminaria essa guerra. Obviamente era um discurso retórico, mas dava a intenção de que ele logo conseguiria o fim dessa guerra. Mas não conseguiu. Então, a gente vai ver agora o desenvolvimento dos problemas entre a Rússia e a Ucrânia ao longo dos anos em um mapa interativo que esse canal aqui, GeoHistória, fez e que parece ser bem mais interessante. Não o vi ainda, deixei para ver juntamente com vocês e a gente vai reagindo, vamos ver como vai se desenvolvendo essa relação que inicialmente era muito amigável. Afinal, a Rússia ela surge a partir do Rus de Kiev e depois vai surgir o Rus de Moscou. Porém, os primos brigaram. Começamos em 1991, ano da queda da União Soviética. As ex-repúblicas socialistas declaram sua independência, incluindo a Ucrânia, onde, durante um referendo, 92,26% dos eleitores são a favor da independência. Nos anos seguintes, vários acordos são assinados para estabelecer um novo equilíbrio nos estados da ex-União Soviética. O detalhe nisso tudo era que é o seguinte: Gorbachev realmente era o líder da União Soviética, a União Soviética estava caindo, então alguns países fortes eles entraram em acordo para se tornar independente e acabar com a União Soviética. Aí foi a Ucrânia, o presidente da Ucrânia, o presidente da Rússia e o presidente da Bielorrússia acordaram, cada um as suas fronteiras, e vamos ficar independente, e essa parte da União Soviética será minha, e pronto, um novo país. Em 1994, Ucrânia, Belarus e Cazaquistão assinam um acordo com a Rússia, os Estados Unidos e o Reino Unido para desmantelar seus arsenais nucleares da era soviética ainda presentes. Aqui talvez tenha sido um grande erro da Ucrânia, justamente entregar o seu arsenal nuclear para a Rússia por pressão do Reino Unido e dos Estados Unidos. Hoje, se tivesse esse armamento nuclear, não seria invadido. Isso me pergunta, será que essa postura brasileira de ter assinado durante o governo Fernando Henrique Cardoso a não proliferação de armas nucleares entre Argentina e Brasil, por pressão dos Estados Unidos também, não foi um erro? Será que nós não deveríamos ter armas nucleares? Porque hoje somos apenas considerados o quintal dos Estados Unidos, pelos Estados Unidos, como disse o seu secretário Pete Hegseth há 2 meses atrás. Mas eu acredito que ele teria uma outra postura se tivéssemos armas nucleares. E não só ele, o mundo todo. Em seus territórios. Em troca, as 3 potências nucleares se comprometem a garantir o respeito à independência, soberania e fronteira dos 3 estados. 3 anos depois, Rússia e Ucrânia firmam um acordo em relação à parte da antiga frota soviética do Mar Negro. A Rússia recupera 81,7% dos armamentos e a autorização para usar o porto estratégico de Sebastopol até 2017, em troca do qual pagará à Ucrânia um total de 2,5 bilhões de dólares ao longo de 20 anos. 3 dias depois, um tratado de amizade fortalece ainda mais os laços entre os 2 países, que se comprometem a respeitar mutuamente as fronteiras e a integridade territorial. Em 2003, a Rússia e a Ucrânia também se aproximam de Belarus e do Cazaquistão, para se prepararem para a criação de um espaço econômico comum, destinado a facilitar o comércio. Do ponto de vista econômico, a Ucrânia Oriental herda uma parcela significativa da indústria soviética. Até aí, tá indo tudo bem, né? Que bom. Porém, não vai ficar sempre assim. Solos são ricos em carvão e minerais, e suas terras férteis a tornam uma das maiores produtoras mundiais de, notavelmente, milho, batata, trigo e sementes de girassol. Por sua vez, a economia russa depende em grande parte de suas exportações de hidrocarbonetos. O país, sozinho, fornece quase metade do gás consumido na Europa por meio de uma rede de gasodutos que passa principalmente pela Ucrânia. Em 2004, na Ucrânia, o segundo turno das eleições presidenciais opôs Viktor Yushchenko, um apoiador pró-ocidente, contra Viktor Yanukovych, que é pró-Rússia. Este último venceu, mas com fortes suspeitas de fraude eleitoral. Manifestações massivas eclodiram em Kiev, e a Suprema Corte do país invalidou o resultado e ordenou novas eleições. Desta vez, Yushchenko venceu. Ele então iniciou uma política pró-ocidente, aproximando-se da União Europeia e da OTAN.
Em resposta, a Rússia jogou a carta do gás e iniciou a construção de um gasoduto no Mar Báltico, permitindo o abastecimento da Europa sem passar. Mas vocês viram o que começou ali o problema? Como começou esse problema? Justamente com a invalidação da presidência do candidato que era pró-Rússia, mas da Ucrânia estar mais aliado com a Rússia. Isso aí vai gerar problemas lá na frente. Passar pela Ucrânia, reduzindo assim a receita gerada pelo imposto de trânsito. Além disso, após um desentendimento sobre uma dívida de gás, a empresa russa Gazprom encerrou a taxa preferencial de que a Ucrânia desfrutava até então. Em abril de 2008, a OTAN anunciou que a Ucrânia e a Geórgia um dia se tornariam membros da organização. Olha, que problema, tá dizendo Ucrânia, vocês poderão entrar para a OTAN. Essa aliança de defesa entre todos os países de Europa, ou a maioria dos países da Europa, com os Estados Unidos. Lembrando que nos anos 90, até mesmo a Rússia quis entrar para a OTAN, depois desistiu e com Putin assumindo o poder na Rússia em 99, a ideia dele era de restaurar a glória do Império Russo, o Império Czarino, onde a Rússia ela tem as suas zonas de influência e tem os países em que ela manda. E dessa forma, rejeitando-se que a OTAN amplie seu espaço, como você pode ver aqui no mapa, a OTAN, ela hoje, boa parte das fronteiras da Rússia é justamente fronteiras com a OTAN, coisa que a Rússia não gosta para nada. Mas não imediatamente, pois muitos países ainda se opunham, não querendo ofender a Rússia ou queriam forçar os dois estados a implementarem reformas internas. No inverno seguinte, após negociações fracassadas sobre o preço do gás, a Gazprom corta seus fornecimentos para a Ucrânia, impactando o fornecimento na Europa Oriental. Tornando-se muito impopular, Viktor Yushchenko anuncia que, se for reeleito, rescindirá o contrato que permite à Rússia usar o porto de Sebastopol. Finalmente, o segundo turno das eleições de 2010 é entre Yulia Tymoshenko e Viktor Yanukovych, que vence. Yanukovych restabelece uma política pró-Rússia. Ele estende por 25 anos, ou seja, até 2042, o acordo que permite à Rússia usar o porto de Sebastopol. Ele assina um acordo de livre comércio com outros 6 países da ex-União Soviética. Ele adota uma lei que permite que regiões, aqui chamadas de oblasts, reconheça oficialmente uma língua minoritária quando ela for falada por mais de 10% da população, o que beneficia... Lembrando que essa parte aqui, ó, do leste ucraniano, é justamente a parte onde tem mais falantes de russos, porque muitos deles, durante a União Soviética, eram população etnicamente russa que se mudou para a região. E até porque, como a gente disse anteriormente, a origem é comum. O que hoje é considerado ucraniano é uma variação de um idioma que é muito parecido com o russo, como seria uma variação entre o português e o espanhol. É fácil de se entender ou relativamente fácil. Beneficia principalmente a significativa minoria de língua russa que vive principalmente no leste e sul do país. Então, no final de 2013, Yanukovych anuncia que não assinará um acordo de associação com a União Europeia que havia sido negociado por seu antecessor. Em Kiev, essa decisão desencadeia uma manifestação massiva que então, ele é um presidente pró-russo e não quer terminar as negociações de aproximação da União Europeia. Muita gente vai se revoltar contra isso. E se acredita que teve o dedo dos Estados Unidos, através da CIA, para coordenar, guiar essas manifestações lá em Kiev contra o presidente. Lembrando, o ano é 2014. Em 2013, a gente já teve em vários países do Oriente Médio e do Norte da África as chamadas primaveras árabes, que derrubaram vários presidentes e que se acredita também que foram coordenadas pelos agentes da CIA, a propósito dos Estados Unidos. Rapidamente se degenera em revolta. Após a morte de cerca de 100 pessoas, Yanukovych foge da capital. O parlamento ucraniano, chamado Rada, decide então que ele não está mais cumprindo suas funções e o demite. No dia seguinte, a Rada vota pela revogação da lei sobre línguas minoritárias. Embora não tenha... Então começa uma tendência política anti-Rússia na Ucrânia. Sido promulgada pelo novo poder,
Isso provoca a ira das populações de língua russa, que organizam manifestações anti-Maidan por todo o país. Na República Autônoma da Crimeia, onde a população é predominantemente de língua russa, homens armados não identificados, que Vladimir Putin mais tarde reconheceria como soldados russos, tomam o parlamento e o aeroporto de Simferopol. Em menos de um mês, a independência da República da Crimeia é proclamada e um referendo contestado é organizado, durante o qual 96,77% dos eleitores expressam apoio à adesão à Rússia. Putin então anexa o território, uma medida amplamente condenada pela comunidade internacional. A União Europeia e os Estados Unidos impõem sanções econômicas iniciais. Impõe sanções, mas assim, o Putin continua circulando livremente, vai em vários encontros na Europa, umas sanções, alguma coisinha, mas praticamente nada. Isso também dá tempo ao Putin se preparar para a guerra de 2022, porque aí sim ele vai acumulando uma fortuna, um dinheiro para o seu país, onde eles poderão atuar melhor para não cair totalmente sua economia, vai mudando aspectos da economia para não ficar tão dependente da Europa e dos Estados Unidos, vai firmando mais alianças com a China. Então, assim, essas tentativas de sanções, essas pequenas sanções que puseram por ele ter tomado a Crimeia, só serviu para fortalecer e ajudar o Putin a se preparar para a próxima guerra. A Rússia, e o país é retirado do G8, que se torna G7. Por seu lado, a Ucrânia mobiliza suas forças para retomar o controle do leste do país, onde revoltas pró-Rússia se transformam em insurreição armada. Em 7 de abril de 2014, separatistas pró-Rússia em Donetsk proclamam a República Popular de Donetsk e anunciam a iminente realização de um referendo. Os primeiros confrontos eclodem entre o exército ucraniano e as forças separatistas. Em 27 de abril, a República Popular de Luhansk é proclamada sucessivamente. Em Odessa, ocorrem conflitos violentos entre apoiadores pró-ucranianos e pró-russos. Em 2 de maio, um grupo de língua russa é atacado e se refugia na casa dos sindicatos. Um incêndio irrompe no local, matando 48 pessoas. Até hoje, ninguém foi condenado neste caso. No mês seguinte... Mas se acredita que quem matou essas pessoas foram justamente batalhões Azov, que são batalhões que fazem referência ao pintor austríaco da Segunda Guerra Mundial. Petro Poroshenko vence a eleição presidencial com ampla margem no primeiro turno e retoma uma política pró-ocidente. No leste, o exército do país gradualmente recupera territórios, mas cada vez mais soldados russos cruzam a fronteira para reforçar os separatistas. A Rússia inicialmente nega envolvimento, depois fala em voluntários em licença. De qualquer forma, uma grande contraofensiva é lançada contra Mariupol, minando as forças ucranianas. Após negociações, um cessar-fogo é assinado, mas essa frágil trégua não dura muito, e os combates recomeçam, principalmente em torno do estratégico aeroporto internacional de Donetsk. Você notou aí que praticamente há uma guerra na Ucrânia há mais de 10 anos. É isso que está acontecendo. Parece que começou em 2014, tomada de Crimeia, tentativas separatistas no leste ucraniano, ali Lugansk e Donetsk. Então há uma guerra em curso lá há um tempo já. Essas populações dessas regiões realmente triste. Então, é uma população que está sendo criada em meio à guerra, ali na região do Donbass. A questão é que em 2022 ela só se intensificou, mas até então ninguém ligava para essa guerra. Um novo cessar-fogo é então assinado, desta vez com o apoio da França e da Alemanha. Este é mais respeitado e, apesar dos inúmeros incidentes, a linha de frente não se modifica. Mesmo com o front congelado, a tensão entre a Ucrânia e a Rússia continua aumentando. De um lado, o acordo de associação entre a Ucrânia e a União Europeia entra em vigor. Do outro, a Rússia inicia a construção de 2 novos oleodutos, um que atravessa o Mar Negro para abastecer a Europa via Turquia e outro que corre ao lado do Nord Stream 1 para dobrar o abastecimento à Alemanha. O país... Interessante que para a União Europeia, esses condutos, esses ductos de gás, eles são muito importantes, eram muito importantes, porque eles eram um baixo preço que eles pagavam para a Rússia por esse gás e ajudava a manter a economia europeia, a flote, a ir muito bem, justamente porque paga um pouco pela energia e produz muito elementos de alta qualidade e revende para o mundo. Isso acontecia principalmente na Alemanha. A questão é que quando acontece essa guerra mais intensa a partir de 24 de fevereiro de 2022 entre a Rússia e a Ucrânia,
é justamente quando a economia da Alemanha e da União Europeia começam a cair novamente. Por quê? Porque agora fica caro a energia. Se a energia fica caro, tudo o restante vai ficando caro no país, a inflação sobe e a Alemanha, que é o motor econômico da União Europeia, já não dá para sustentar tanto assim a União Europeia. E aí vai surgindo várias outras consequências, como o crescimento de partidos mais nacionalistas e tudo mais, justamente porque a economia vai de mal a pior. Também finaliza a construção da Ponte da Crimeia, que liga a Rússia à Península. Se essa nova passagem é muito estratégica para a Rússia, também o é para a Ucrânia, que precisa atravessar o Estreito de Kerch para exportar suas mercadorias do porto de Mariupol. Desde 2003, os dois países têm um acordo de livre navegação no Mar de Azov, mas a Rússia agora quer controlar o tráfego marítimo. Em novembro de 2018, quando 3 navios militares ucranianos se aproximam do estreito, a Rússia bloqueia a passagem da Ponte da Crimeia com um navio de carga e, em seguida, captura os navios ucranianos, acusando-os de entrar ilegalmente em suas águas territoriais. Em 2019, Volodymyr Zelensky vence as eleições presidenciais, principalmente com a promessa de encerrar o conflito. Interessante que Volodymyr Zelensky era um ator de comédia e tem uma série, creio que na HBO, onde ele representa um professor de história que, azaradamente, ganha a presidente da Ucrânia. Depois dessa série, ele ficou tão assim famoso e criou essa áurea em torno dele de presidente que ele foi concorrer e ganhou as eleições. Aproxima de Putin e consegue recuperar os 3 navios militares. Ao mesmo tempo, mantém a política pró-Ocidente e tenta obter a adesão da Ucrânia à OTAN. Isso, para Putin, constitui uma linha vermelha a não ser cruzada. Ele Talvez aqui foi o grande erro de Zelensky. Mobiliza tropas ao longo de toda a fronteira ucraniana e, em seguida, pede à OTAN que recuse a Ucrânia e interrompa sua expansão para o leste. A OTAN responde que um Estado soberano pode escolher livremente se juntar ou não à organização. Erro da OTAN ou a OTAN querendo que realmente desse a guerra para testar todo o seu armamento nuclear, desfazer dos antigos e desenvolver novas tecnologias nucleares. Nucleares não, novas tecnologias armamentistas, né? Por enquanto, nuclear ainda não. Poucos dias depois, a Rússia envia 30 mil soldados para Belarus, oficialmente para realizar exercícios militares conjuntos no país. No total, cerca de 190 mil soldados russos estão concentrados ao redor de toda a Ucrânia. Eu lembro dessa época que eu estava dando aula e justamente a gente começou a falar com os alunos de que os russos tinham colocado o exército deles no norte da Ucrânia, ali na Belarus, e aqui exércitos ao lado oeste. A ideia era atacar de 2 flancos, fazer movimento de pinça e tomar Kiev e tudo isso. E muitos de nós pensávamos que ia ser uma guerra relâmpago muito rápida. Incrivelmente, se mostrou que a Rússia é mais fraca do que pensávamos e também de que houve uma grande ajuda da Europa e dos Estados Unidos à Ucrânia, o que impediu de realmente terem vencido tão rápido essa guerra. Em 21 de fevereiro de 2022, Putin profere um longo discurso no qual apresenta sua visão da história. Ele considera a Ucrânia historicamente parte do território russo. Por isso, censura Vladimir Lenin por ter reconhecido a República Socialista Ucraniana em 1922 e por ter lhe concedido demasiada autonomia, descentralizando o poder. Ele também critica o fato de a União Soviética ter cedido à Ucrânia territórios polacos, húngaros e romenos durante a Segunda Guerra Mundial e, em 1954, oferecido a Crimeia. Após a queda da União Soviética, que ele chama de a catástrofe, ele censura a Ucrânia por se afastar de sua história comum com a Rússia para se aproximar do Ocidente. E, mais notavelmente, da OTAN, que, segundo ele, representa uma ameaça à Rússia ao se aproximar perigosamente de suas fronteiras. Além disso, acusa a Ucrânia de ser mal governada, de ser assolada pela corrupção e pela extrema-direita, e, em suas palavras, de organizar o genocídio das populações de língua russa. Por isso, ele conclui seu discurso reconhecendo oficialmente as 2 repúblicas separatistas, com as quais assina um tratado de amizade e assistência mútua que lhe permite enviar tropas para lá. 3 dias depois, na manhã de 24 de fevereiro de 2022, Putin profere um novo discurso no qual lança o que chama de Operação Militar Especial. É interessante que, para os russos, ou melhor, para o governo russo, não está acontecendo uma guerra da Rússia contra a Ucrânia. Está acontecendo uma operação especial na Ucrânia, justamente para tirar esse governo corrupto e também para acabar com os amigos do pintor austríaco. Oficialmente destinada a desarmar e desnazificar a Ucrânia. Ele apela ao exército ucraniano para que não resista e ameaça qualquer elemento estrangeiro que deseje interferir.
Eis o que provavelmente era o plano inicial da Rússia na Ucrânia. A ofensiva seria lançada em 4 frentes simultâneas, uma no sul, da Crimeia em direção a Kherson, Mykolaiv e em seguida Odessa, outra das repúblicas separatistas, uma de Belgorod em direção a Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, e, finalmente, uma quarta de Belarus em direção a Kiev. Nesse caso, o plano seria assumir o controle do céu e tomar o aeroporto de Hostomel o mais rápido possível para estabelecer uma ponte aérea ali. As forças russas então iniciariam o cerco a Kiev e dezenas de mercenários russos e chechenos entrariam na capital para capturar Zelensky ou mesmo assassiná-lo. Uma potência pró-Rússia seria então colocada à frente do país, que se tornaria oficialmente neutro e totalmente desarmado. A Rússia obteria então o reconhecimento da anexação da Crimeia, provavelmente também das repúblicas de Luhansk e Donetsk, e, na melhor das hipóteses, assumiria o controle de todos os territórios que os separatistas chamam de Novorossia, chegando a Transnistria, um território... Cara, Ucrânia ficaria sem saída ao mar. Acabou. separatista pró-Rússia localizado na Moldávia. Esse plano deveria estar concluído em poucos dias. Na manhã de 24 de fevereiro, poucos minutos após o discurso de Putin, a Rússia bombardeia as instalações estratégicas e militares da Ucrânia. 4 ofensivas são então lançadas simultaneamente. No norte, cerca de 30 helicópteros russos cruzam a fronteira sobre o rio Dnipro e em seguida seguem em direção ao aeroporto de Hostomel. No local, soldados ucranianos estacionaram caminhões na pista para impedir seu uso. Ao chegarem, conseguem abater um helicóptero que, ao cair, cria um novo obstáculo na pista. Após 2 horas de combate, unidades de elite russas assumem o controle do aeroporto. Mas, durante a retirada, os ucranianos disparam contra a pista, tornando-a inutilizável. Os cerca de 10 aviões de transporte russos a caminho, com 1.000 a 2.000 soldados e equipamento militar, precisam abortar sua missão. Os russos que controlam Hostomel agora só podem contar com uma coluna militar que partiu cedo pela manhã, mas ela avança lentamente pela única estrada que liga Chernobyl a Ivankiv, pois as pontes foram destruídas. Finalmente, as colunas chegam na manhã seguinte e os combates começam nos arredores de Kiev. Em outras partes do país, grandes cidades estão sitiadas, enquanto no sul, tropas russas avançam em direção a Mykolaiv. Aqui os ucranianos foram guerreiros, viu? Conseguiram realmente resistir às tropas russas enquanto esperavam apoio da Europa e dos Estados Unidos, apoio em armas, logística e tudo mais. Internacionalmente, o ataque é amplamente condenado. O Ocidente tem como alvo a economia russa, impondo inúmeras sanções. Os ativos de bancos e oligarcas russos são congelados. O projeto Nord Stream 2, que havia acabado de ser concluído, é abandonado. A maior parte da Europa, os Estados Unidos e o Canadá fecham seu espaço aéreo para companhias aéreas russas. Enquanto isso, o Japão e a Coreia do Sul suspendem as exportações de materiais estratégicos para a Rússia, principalmente semicondutores. Ao mesmo tempo, o pedido de adesão da Ucrânia à União Europeia é acelerado e Zelensky solicita que a OTAN imponha uma zona de exclusão aérea sobre o seu país. Mas a organização se recusa, temendo uma escalada para uma guerra nuclear, especialmente porque Putin regularmente brande a ameaça nuclear e obtém autorização de sua aliada, Belarus, para implantar armas nucleares em seu território. Na Ucrânia, a Rússia tem como alvo a infraestrutura de comunicação. Elon Musk então disponibiliza sua rede de satélites Starlink para o país, o que garante comunicações confiáveis. Cara, essa jogada de Elon Musk aqui, de garantir a internet pra galera. Depois ele tentou cobrar, e aí depois disse que não ia cobrar mais, tudo isso daí. Mas essa jogada aqui realmente foi muito boa e tá ajudando muito a Ucrânia. Na Rússia, protestos anti-guerra são reprimidos e uma nova lei impõe até 15 anos de prisão para quem publicar informações consideradas falsas. Muitos meios de comunicação ocidentais fecham seus escritórios, enquanto na Europa, os principais meios de comunicação russos são banidos. Hoje já tá voltando, mas RT Notícias, que era da Rússia, Sputnik, tava bem difícil de se encontrar no Twitter, não tava mais, no YouTube também não, e era só no Telegram, praticamente. No sul, as forças russas tomam Melitopol, Kherson e a usina nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa. Em Kiev, porém, são retidas fora da cidade, enquanto um enorme comboio de suprimentos com mais de 60 km de extensão fica retido mais ao norte. Tendo comprometido a maior parte de suas tropas, e como Putin prometeu não se mobilizar, a Rússia começa a recrutar voluntários estrangeiros, principalmente na Síria, e recorre a mercenários da empresa militar privada, Wagner, liderada por Prigozhin, um antigo aliado próximo de Putin. Isso fazem os dois lados. Os ucranianos também estão recrutando, eles começam a recrutar e ainda estão recrutando mercenários de todo mundo. Aqui da América Latina já foram de vários países e vão principalmente ali membros ou antigos membros militares da Colômbia vão lá lutar na Ucrânia.
No sul, a frota russa bombardeia Mariupol a partir do Mar de Azov. As forças ucranianas contra-atacam no porto de Berdiansk e conseguem afundar um importante navio de guerra. Após um mês de combates, à medida que a operação especial se transforma lentamente em uma guerra de atrito, a Rússia muda de estratégia e interrompe as ofensivas em Kiev e Chernigov para concentrar suas forças no Donbass. Após a retirada, os ucranianos descobrem que a população de Bucha sofreu um massacre. A Rússia nega envolvimento, inicialmente alegando ter sido um evento encenado, mas depois culpa os ucranianos. Poucos dias depois, Putin concede um título honorário à brigada russa acusada de cometer o massacre. A frente se reorganiza no leste do país. Os russos são repelidos de Kharkiv, mas conseguem assumir o controle total de Mariupol. Mais ao norte, as tropas ucranianas que defendem Lysychansk precisam recuar para evitar o cerco, perdendo assim o controle total do Oblast de Luhansk. Os ucranianos estabelecem uma linha defensiva mais forte em torno de Bakhmut, enquanto a Rússia anuncia uma pausa para reconstruir suas forças. O país então começa a recrutar voluntários, oferecendo salários altamente atrativos de até $6.000 por mês, 5 vezes a média nacional. Enquanto isso, o grupo Wagner começa a recrutar criminosos nas prisões, prometendo liberdade aos detentos em troca de 6 meses de serviço. Isso aqui é interessante. Sempre acontece nas guerras de... O cara tá preso, a gente... vamos dar liberdade pra você, desde que você não morra na guerra lutando. Começou aqui no Brasil isso aí desde a escravidão. Vamos dar liberdade aos negros se não morrerem na guerra do Paraguai. Sacanagem, né? Mas sempre existe. Eu vou até tirar uma aba aqui que depois eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Mas continuamos vendo o vídeo. Na frente, com os suprimentos de munições ucranianos quase esgotados, o país recebe seus primeiros carregamentos de armas ocidentais, permitindo-lhe lançar uma contraofensiva em Kherson. A Rússia então concentra suas forças na região, permitindo que os ucranianos iniciem uma segunda contraofensiva no norte, onde recapturam pouco mais de 10.000 quilômetros em uma semana. Sob pressão, Putin é desta vez forçado a ordenar uma mobilização militar parcial, com o objetivo de adicionar 300.000 reservistas à frente de batalha. Em resposta, centenas de milhares de russos fogem do país para evitar o combate. Segundo dados oficiais russos, até o momento, 2,5 milhões de civis ucranianos foram evacuados para a Rússia, incluindo 412 mil crianças. Putin então assina decretos para facilitar a adoção de crianças ucranianas sem proteção parental e para conceder-lhes a cidadania russa. Enquanto isso, na Ucrânia, 19.500 crianças são dadas como desaparecidas. Essa política de deslocamento e russificação da população levará o Tribunal Penal Internacional a emitir um mandado de prisão contra Putin. Nos oblastes de Luhansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson, referendos são organizados às pressas para a anexação pela Rússia. Moscou tenta legitimar a votação, convidando observadores pró-Rússia de 20 países diferentes. Sem surpresa, os resultados são a favor da anexação, que é imediatamente formalizada por Putin. Em resposta, a Ucrânia reitera seu pedido de adesão à OTAN e lança operações de sabotagem contra a economia russa. Após, provavelmente, se envolver na sabotagem dos oleodutos Nord Stream, o país danifica a ponte da Crimeia com um caminhão-bomba. Em retaliação, a Rússia bombardeia pesadamente as principais cidades e a infraestrutura energética da Ucrânia, agora também utilizando drones iranianos Shahed. Odessa e seu... Olha que interessante, aqui se começa a utilizar drones com toda a força justamente lá nessa guerra, e é drones que atacam tanques e conseguem destruir tanques, é drones que atacam soldados, batalhões, atacam locais específicos, e são drones que estão vindo do Irã. Mas a Ucrânia também vai desenvolvendo essa tecnologia. Hoje já tem até fábrica de drones dentro da Ucrânia e mais recentemente, na semana passada, conseguiu destruir 41 aviões russos só utilizando drones. Que sai mais ou menos uns $300 fabricação de cada um, destruindo equipamento militar de milhões. O porto são alvos frequentes para minar as exportações de grãos. Em 11 de novembro, as últimas tropas russas deixam Kherson e recuam para o outro lado do rio Dnipro. A linha de frente se estabiliza, com a Rússia controlando cerca de 20% do território ucraniano. Na frente de batalha, os combates mais ferozes ocorrem em Bakhmut, onde as tropas do grupo Wagner tentam tomar a cidade. Prigozhin implementa sua chamada estratégia de moedor de carne, que consiste em enviar ondas sucessivas de soldados, sabendo que a maioria não retornará. Mas, após vários meses de combates brutais e a perda de 20.000 homens, a maioria prisioneiros, ele acusa publicamente o alto comando do exército regular russo de querer destruir Wagner. No final de maio de 2023, ele finalmente captura Bakhmut, que fica em ruínas. Poucos dias depois, a Ucrânia lança uma nova contraofensiva com o provável objetivo de chegar ao Mar de Azov e, assim, dividir o território controlado pela Rússia em dois. Mas, desta vez, a linha de frente está muito mais fortificada.
com trincheiras cavadas em ambos os lados e campos minados, tornando qualquer ofensiva muito mais complicada. Ao mesmo tempo, o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, ordena que voluntários russos se juntem ao exército regular, o que também afeta as tropas de Wagner. Indignado, Prigozhin convoca suas forças para derrubar o Ministério da Defesa russo. Ele toma o quartel-general em Rostov-on-Don, sem lutar, e envia suas tropas para Moscou. Putin denuncia isso como traição e promete uma resposta dura. Após a mediação do presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, Prigozhin detém suas tropas a cerca de 300 quilômetros da capital. Fica então acordado que os combatentes do Wagner podem se juntar ao exército russo, se aposentar ou seguir Prigozhin para Belarus. Em 23 de agosto, este último morre na explosão de um jato particular que voava de Moscou para São Petersburgo. Cara, durante essa guerra a gente viu muitos oligarcas russos ou pessoas que discordavam do Putin, mas que era do alto escalão, cair surpresivamente das janelas da sacada de sua casa, beber um chá e casualmente o chá está intoxicado. E no caso aqui do Prigozhin, que era esse chefe desse grupo mercenário, resolveu desafiar o alto escalão do comando do exército russo e, ao final, ao próprio Putin. Ele foi lá, o Putin foi lá, apertou a mão dele, disse, não, tá tudo bem, você vai ser perdoado. Uns dias depois, ele morre, casualmente. No sul, a contraofensiva ucraniana é abandonada após seu fracasso. A frente está agora mais uma vez congelada e qualquer nova ofensiva tem o custo de pesadas baixas. A Rússia continua seus bombardeios, concentrando suas ofensivas na região de Donetsk. Por outro lado, a Ucrânia agora se concentra em uma defesa sólida para limitar as perdas, enquanto usa drones FPV carregados com explosivos para atacar as forças russas. Esses pequenos drones civis, avaliados em apenas algumas centenas de euros, podem destruir equipamentos pesados avaliados em milhões. Então, essa é a grande novidade da guerra, pelo menos aqui para mim, é o uso de drones em larga escala. Os Estados Unidos usavam drones, sim, mas era aqueles drones que era quase do tamanho de um avião. E hoje nós estamos falando de drones pequenos, a baixo custo, que realmente começou a se utilizar e que serão utilizados em todas as próximas guerras como uma grande ferramenta militar de baixo custo e de grande impacto. É a guerra dos drones. E no Mar Negro, drones navais ucranianos infligem grandes danos à frota em Sebastopol, forçando a Rússia a reposicionar seus navios mais a leste. A Ucrânia também usa drones de longo alcance para atingir refinarias e depósitos de combustível cada vez mais adentro do território russo. Além disso, pela primeira vez, a Ucrânia está autorizada a usar certas armas fornecidas por seus aliados ocidentais contra alvos em território russo. A ideia da Europa, através da Ucrânia, era: vamos debilitar a Rússia, fornecendo armas e ajudando a Ucrânia a lutar nessa guerra. É debilitar sem precisar entrar em um confronto direto com a Rússia. Também não deu certo, porque a Rússia continua igual, tanto economicamente, as sanções não deram certo, porque ao final a China está suprindo economicamente o que faltava, o que começou a faltar por parte da Europa, a essas relações econômicas, e militarmente, obviamente, ficou claro que a Rússia não é essa grande potência militar que pode chegar aí tomando tudo, mas também debilitá-la ainda não ficou demonstrado. 6 de maio de 2024, o país lança uma ofensiva surpresa na região russa de Kursk. O principal objetivo é aliviar a pressão sobre a frente do Donbass, forçando a Rússia a redistribuir parte de suas forças. Além disso, controlar o território russo seria um trunfo importante para a Ucrânia em negociações futuras. Em uma situação um tanto difícil, Putin convoca 133 mil homens adicionais para o serviço militar e recebe pelo menos 10 mil soldados da Coreia do Norte, que são... Isso aqui é coisa, né? Já tá levando gente da Coreia do Norte para lutar lá. Para os coreanos é uma grande vantagem, porque os seus oficiais agora vão ter prática de guerra atual, porque eles estarão brigando diretamente contra a Ucrânia, mas não só contra a Ucrânia, contra as táticas de guerra e os armamentos da OTAN, que possivelmente serão usados no caso de uma guerra entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Só vejo vantagem para o lado da Coreia do Norte, no caso dos seus oficiais. Para os soldados, vão morrer boa parte aí. Enviados para as linhas de frente. Em 1º de janeiro de 2025... E os que sobreviverem são levados novamente para lá e, juntamente com os oficiais, dão um treinamento atualizado para o seu exército.
a Ucrânia não renova o acordo comercial para o fornecimento de gás à Europa. Agora, o país conta com entregas de gás liquefeito, principalmente de navios americanos, em portos gregos, onde é então regasificado e distribuído pela rede europeia. E, bom, esse gás muito mais caro. Por isso que a Europa está com tudo financiando países do Golfo Pérsico, justamente para tentar levar um gás para a Europa mais barato. Catar, Emirados Árabes Unidos e outros países que têm bastante gás, porém, liquefeito não é muita vantagem. Então, estão tentando criar vários canais e tudo isso para que seja mais barato. O retorno de Donald Trump ao poder muda o jogo. Rapidamente, ele demonstra que seu principal interesse é econômico. Ele suspende a ajuda militar à Ucrânia e organiza uma primeira reunião com representantes russos em Jeddah, Arábia Saudita, sem convidar a Ucrânia ou a Europa. Putin então declara estar pronto para colaborar com empresas americanas na extração de terras raras do país, inclusive nos territórios anexados da Ucrânia. Trump, por sua vez, pressiona Zelensky para obter um acordo sobre a exploração de recursos minerais da Ucrânia em troca da ajuda militar e econômica fornecida até o momento. Zelensky responde que busca principalmente garantias de segurança. Trump então propõe assumir o controle da usina nuclear de Zaporizhia, alegando que isso impediria uma nova ofensiva russa. Mas Zelensky se recusa, afirmando que não cederá nenhum território. Ao mesmo tempo, a Rússia intensifica sua contraofensiva em Kursk e recupera o controle total da região. Diante essas recusas do Zelensky de dar tudo o que o Trump queria foi o que terminou naquela discussão lá na Casa Branca entre o Putin e o Zelensky. Mais que nada, o Putin bravo com o Zelensky. disso, enquanto Trump ameaça o mundo inteiro com aumentos de tarifas, os temores de uma desaceleração econômica fazem com que os preços do petróleo caiam, impactando severamente a economia russa, que ainda depende fortemente das vendas de hidrocarbonetos. No momento da finalização deste texto, nenhum acordo de cessar-fogo foi alcançado e, portanto, nenhuma negociação direta entre a Rússia e a Ucrânia foi iniciada. No entanto, aqui estão as principais demandas. Teve uma negociação faz uma semana em Istambul, mas depois os ataques recrudesceram, vieram com toda a força, e foi depois disso que a Rússia atacou fortemente a Ucrânia e a Ucrânia destruiu os 41 aviões russos. Então, praticamente continua a guerra como se não tivesse nenhuma perspectiva de paz. Demandas de cada lado. A Rússia quer, acima de tudo, o reconhecimento internacional da anexação da Crimeia e dos 4 oblastes que ela ocupa. O país quer bloquear qualquer futura adesão da Ucrânia à OTAN, impor limites ao futuro reforço militar do país e substituir seu governo. A Ucrânia, por sua vez, quer a retirada das tropas russas sem ceder nenhum território. O país busca, então, sólidas garantias de segurança, seja por meio da adesão à OTAN, seja pelo envio de tropas estrangeiras para o seu território. Isso que quer a Ucrânia é bem difícil. Principalmente aqui na região da Crimeia. Os russos já estão ali desde 2014 e não vão devolver aquilo ali. Estados Unidos, por sua vez, querem, acima de tudo, obter vantagens econômicas na região, seja por meio da exploração de minerais, do controle de usinas nucleares ou da futura reconstrução dos 200 mil edifícios destruídos ou danificados, por um custo total estimado de cerca de 500 bilhões de euros. Trump parece disposto a não integrar a Ucrânia à OTAN e, segundo informações, estaria considerando reconhecer a anexação da Crimeia pela Rússia. Após mais de 3 anos de guerra, o custo humano e econômico é pesado para ambos os lados. Do lado russo, embora não haja números oficiais, estima-se que entre 100 mil e 250 mil soldados foram mortos na frente de batalha, com provavelmente 700 mil feridos. A economia do país está enfraquecida, mas é mantida principalmente pela produção em tempo de guerra e pelas vendas de hidrocarbonetos para a Índia e a China, com É interessante o que faz a China, que a China é um dos países que mais refina petróleo no mundo. Dela refina e vende para todo mundo, principalmente para a Europa, que sancionou a Rússia e por isso não pode comprar diretamente da Rússia. Que coisa, né? novo oleoduto para a China sendo planejado. Além disso, a Rússia criou a chamada Frota Sombra, operada por empresas registradas em Dubai e navegando sob bandeiras de conveniência, ou seja, por países com regulamentação frouxa. Essa frota é responsável pela venda discreta de petróleo russo, às vezes diretamente de navio para navio em mar aberto. Por fim, a Rússia recorre ao seu fundo soberano para equilibrar seu orçamento e continuar financiando a guerra. Do lado ucraniano, segundo dados oficiais e que provavelmente são muito subestimados, desde o início da guerra, 46 mil soldados foram mortos e morreram 250 mil soldados russos e 46 mil ucranianos. Zelensky, aqui tu conta uma história que
Só os meios de informação acreditam, né? Porque nem os governos, eu acredito que nenhum governo de nenhum país acredita nesses dados aí, 46 mil mortos. Outros 380 Tava recrutando até idoso ultimamente para ir pra guerra. mil foram feridos. A ONU estima que um quarto da população do país esteja atualmente deslocada ou exilada, o que representa cerca de 10 milhões de ucranianos, a maioria dos quais agora na Europa. E interessante, desses 10 milhões, a maioria é de mulheres e crianças. Triste situação, triste situação. Do ponto de vista geopolítico, a Ucrânia está mais do que nunca voltada para o Ocidente. As negociações para sua adesão à União Europeia estão em andamento, enquanto a adesão à OTAN parece improvável. No entanto, a guerra acelerou a expansão da OTAN, com a Suécia e a Finlândia, antes países neutros, agora se juntando à aliança. E aí isso foi uma das coisas que deu como resultado, porque se a Rússia não queria que a Ucrânia entrasse para a OTAN, acabou entrando a Suécia e a Finlândia aqui em cima. E olha o tanto de território muito maior, que dá mais ou menos 1.300 quilômetros de fronteira entre a Finlândia e a Rússia, que agora é fronteira da OTAN. E com a Suécia entrando também aqui o Mar Báltico, e ficou praticamente sobre o controle da OTAN. Só tem um pedacinho aqui de Kaliningrado que é russo, mas a ideia de que a Ucrânia não pode entrar para outra, saiu errado, para a OTAN é justamente uma ideia que não deu certo para os russos, porque só conseguiu aumentar sua fronteira. Muito interessante o vídeo. O que eu queria mostrar para vocês aqui no final é como está a situação atual da guerra entre esses dois países. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Acho que vocês vão conseguir ver. Pronto, aí, ó. Aqui é a Ucrânia. Esse aqui é um mapa atualizado. Vamos aumentar para vocês verem. Justamente, eu vou deixar o link, eu acho que aí depois vocês podem ver que eles vão desenvolvendo a guerra hora em hora, onde está acontecendo mais guerra, onde tem menos e tudo isso daí. Então, olha aqui. Que nós temos, vamos aumentar. Ó. Pronto. Aqui nós temos a Ucrânia. Aqui nós temos a Rússia e aqui nós temos a Belarus. Essas são as regiões no momento de maior contato entre as tropas ucranianas e as tropas russas. E se você apertar, ele vai informando o que aconteceu. Ó, em Odessa, houve uma explosão no Distrito 1 de um míssil de cruzeiro que foi lançado nessa região pelos russos. Ó, com imagenzinha, tudo. Aqui do ataque de drones à fábrica química em Azote que aconteceu. Então, tem bastante informação bem interessante. Ó. Vamos ver se vai rodar o vídeo, se pesa muito. Parece que é meio pesadinho, né? Não, mas ó, a imagem dos ataques de drone. Não vai querer rodar, não. Depois você tenta aí ver se roda o vídeo. Então, isso aqui vai mostrando justamente as áreas de ataque. Ó. Daí você clica aqui, aí vem dizendo a aviação russa conduziu ataques aéreos, e aqui vem dizendo as regiões, tudo. Aqui, ó, clicou na arminha, no eixo de Kherson, as forças ucranianas repeliram 3 ataques do exército russo, relatado pelo Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. E aí a gente vai tendo onde está tendo mais. Essa região aqui mesmo, no Donbás, são as regiões onde a guerra ela tem sido mais intensa, como você pode ver. E aí tu pode ver realmente onde está acontecendo a batalha em tempo real, que infelizmente continua essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Eu realmente pensei que o Trump ia conseguir terminar com essa guerra. Não que eu seja um fã do Trump, não sou. Acredito que ele tem muita coisa que não é nada favorável para a gente como Brasil, mas acreditei que ele ia conseguir terminar essa guerra e agora estou bastante pessimista. Não sei quando vai terminar essa guerra agora. Não sei. Se vai ser uma guerra que vai continuar por muito tempo, até que os dois falem assim, não tem condições de continuar, então vamos estabelecer uma trégua, mas a guerra não terminou, você fica aí na região que você está, e nós vamos ficar aqui no leste e no sul da Ucrânia, onde nós já tomamos, e depois qualquer dia a gente retoma a guerra e fica uma situação tipo Coreia do Norte, Coreia do Sul, com uma zona desmilitarizada e tudo isso. Porém, a guerra fica como estancada, mas não finalizada. Talvez chegue isso em algum momento? Talvez.
Esse seria os melhores dos cenários que eu vejo atualmente. Agora, terminar a guerra e realmente não ter risco de uma nova guerra tão logo, seria, creio que, a melhor coisa para a Ucrânia e para o mundo. Porém, vai acontecer isso? Tá difícil. O Trump realmente não conseguiu e não está conseguindo cumprir sua promessa. E aí, o que vocês acham? Sou o professor Gessé Santiago, aqui desde algum local deste grande Brasil, e trato de entender isso aqui juntamente com vocês. Coloquem nos comentários e até mais.